O objetivo real nosso nesta noite é de adorar ao Senhor, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e toda adoração. Por qual motivo que nós estamos aqui? Porque nós sabemos que dia após dia o Senhor Ele tem cuidado, Ele tem zelado de nossas vidas. Ele vem com a sua graça, com a tua paz e a tua misericórdia sobre nós. E o que o Senhor Ele espera de mim e de você é uma entrega real, uma entrega verdadeira diante do altar do Senhor. E a palavra do Senhor, ela nos ensina cada dia mais, ela tem direcionado nós a entender melhor verdadeiramente a Deus, entender verdadeiramente o que nós devemos fazer. Porque algo que me chamou a atenção, que em Salmo 136, ele fala sobre as misericórdias do Senhor. Eu não vou ler tudo porque é bem longo, mas eu vou enfatizar alguns versículos na qual ele nos direciona e que ele venha nos pedir verdadeiramente para nós oferecermos um culto, para que nós verdadeiramente oferecemos uma verdadeira adoração, um verdadeiro louvor a Ele. Porque nós sabemos que muitos de nós viemos para a igreja para poder pedir, na verdade nós viemos para entregar, para poder se derramar ao Senhor, para poder vir buscar ao Senhor. Porque a partir do momento que nós se entregarmos diante do altar do Senhor, as bênçãos do Senhor, elas o seguirão. Porque a palavra do Senhor, ela diz: buscai primeiro o reino dos céus, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso significa você se derramar diante do Senhor. Isso significa você ter um relacionamento mais próximo com o Senhor. É você cada dia, dia após dia, você se tornar um com Deus. Não é você ter dúvida alguma de tudo aquilo que está acontecendo na tua vida, tanto bom quanto mal. É você conseguir enxergar e ver a Deus. Então que nossos corações nessa noite, eles possam estar entrelaçados ao único objetivo, a uma única direção, a uma única busca, que é somente a Ele, somente adorar a Ele. Porque a palavra do Senhor, ela diz assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porquanto seu amor é leal e dura para sempre. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Dai graças ao Senhor dos senhores, pois o seu amor dura eternamente. Ao único que realiza grandes maravilhas, e a sua misericórdia é perpétua. Fez os céus com sabedoria, porque o seu amor é para sempre. Se nós pararmos aqui, se nós pararmos por aqui, temos uma sequência ainda para poder terminar esse capítulo. Somente o primeiro, nós conseguimos alcançar muitas e muitas coisas em nossas vidas. O Senhor, Ele vem cobrando as nossas vidas, vem cobrando a cada dia, dia após dia, vem cobrando a nós, de nós entendermos verdadeiramente o que nós estamos fazendo aqui. O Senhor, Ele está nos dando direções para que nós possamos, dia após dia, é nós se completarmos com Ele, é nós estarmos mais alinhados com Ele, é nós estarmos um só com Ele. Mas o que nós estamos preferindo é outras coisas, outras prioridades. E o Senhor, Ele torna a nos falar nesta noite novamente: rendei-lhes graças ao Senhor. Eu tenho certeza absoluta de uma coisa, que você tem várias situações em suas vidas, que ao decorrer da semana, que ao decorrer do mês, que ao decorrer do ano, você recebeu do Senhor. Porque que nem eu falei no começo, que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor, Ele está sobre as nossas vidas. Mas o que é necessário para poder nós vivenciar esses três conjuntos em nossas vidas? É nós acreditarmos, é nós termos fé com Ele, fé nele.
gero no meu coração um momento único de adorar ao Senhor, eu só consigo enxergar: Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és bendito, Senhor, Tu és amado, Senhor, Tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu não tento achar palavras para poder descrever, porque Ele é tudo, Ele é o melhor, Ele é o poder, Ele é a glória. Senhor, aqui está, Senhor, os nossos corações diante de Ti. Aqui estão os nossos corações diante do Teu altar. O que nós queremos aqui neste momento, Senhor, é nos reunirmos, Senhor, em um único só propósito: é de Te louvar, é de Te bendizer, é de Te engrandecer o Teu nome, é de louvar ao Senhor pelas Suas maravilhas derramadas sobre nós, pelos milagres acontecidos em nossas vidas, pelas obras, Senhor, esclarecidas e acontecidas em nossas vidas, Senhor. O que nós queremos, Senhor, neste momento é agradecer, Senhor, pelo decorrer do ano, pelo decorrer dos meses, pelo decorrer da semana, pelo decorrer do dia. A Sua maravilha, Senhor, está sobre nós, a Tua misericórdia está sobre nós, a Tua graça está sobre nós, a Tua paz está sobre nós, Senhor. Nós conseguimos alinharmos o nosso pensamento, se nós conseguimos alinhar o nosso coração um com o outro, alinharmos de acordo com aquilo que o Senhor Ele tem nos pedido dia após dia, tem nos ensinado dia após dia, qual é a verdadeira oração, qual é o verdadeiro louvor, é a nossa entrega verdadeiramente limpa e pura ao Senhor, é nos esvaziarmos diante dEle, tirar o nosso eu, tirar o nosso ego, tirar tudo aquilo que tenta contaminar o nosso corpo, que tenta contaminar o nosso coração, a nossa mente, para que nada daquilo que o Senhor Ele tem proporcionado para mim e para você aconteça. Então que você neste momento venha repreender, venha expulsar, venha repreender pelo poder do nome do Senhor Jesus, e você tenha ter liberdade para poder se entregar a Ele, para poder se derramar diante dEle, porque a grandeza dEle é maravilhosa, o poder dEle é maravilhoso. Então dê liberdade a Ele, dê liberdade a Ele, e comece a engrandecer, comece a louvar a Ele, comece a adorar a Ele, comece a adorar. Queremos, Senhor, queremos, Senhor, queremos, Senhor. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o Teu nome engrandecer, somente a Ti, e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor. Só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Yeah.
estamos fazendo aqui neste momento, Senhor, é de te agradecer, Senhor Jesus, primeiramente, pela oportunidade, Senhor, de estar aqui, Senhor, em mais um culto de louvor e adoração a Ti. De estar aqui, Senhor Jesus, em perfeitas condições, podendo respirar, podendo falar, podendo ouvir, Senhor. Porque a partir do momento, Senhor, que nós temos o fôlego de vida, é um privilégio real do Senhor. Porque a partir do momento que nós respiramos, que nós falamos, que nós ouvimos, nós conseguimos ver a Ti. Nós conseguimos enxergar o Senhor em nossas vidas. Porque nós sabemos que sem Ti nós não somos nada. Que sem o Senhor na nossa vida nós não somos nada. Que dia após dia, Senhor, nós possamos sim reconhecer verdadeiramente o Senhor como o Senhor verdadeiramente de nossas vidas. Para que o Senhor esteja no comando de tudo, Senhor. Que esteja no controle de tudo, Senhor. Que dia após dia, Senhor, nós possamos dar liberdade ao Espírito Santo de Deus, para que dia após dia Cristo ele seja formado em nós. Porque nós sabemos que a partir do momento que conseguimos enxergar Cristo na vida de uma pessoa, nós conseguimos ver Deus em nossas vidas. Então, Senhor, em uma só voz, em um só cântico, em um só louvor, em uma só adoração, nós queremos, Senhor, em uma só igreja, Senhor, em um só culto que nós viemos fazer aqui, é entoar louvor a Ti, Senhor. Porque sim, nós reconhecemos o Senhor como Senhor e Senhor de nossas vidas, Senhor. E damos liberdade ao Senhor nesta noite. Te damos liberdade ao Senhor nesta noite. Porque nós queremos sim, Senhor. Nós queremos sim, Senhor. Nós queremos sim, Senhor. Queremos o Teu nome engrandecer. Por Tua obra em nossas vidas, confiamos em Teu infinito. Só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor. Só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Nós Te amamos, Deus. Nós Te amamos, Senhor. Nós Te amamos. Nós Te amamos. Nós Te amamos. Te damos liberdade hoje aqui. Porque o Senhor és bem-vindo em nosso coração. Te damos liberdade hoje aqui. Usa-nos, Senhor. Usa-nos, Senhor, conforme o Teu querer. Liberdade
Que dia após dia nós possamos se esconder em Ti, Senhor. E nós abrimos a porta do nosso coração e deixamos com que o Senhor entre e faça morada em nossas vidas, Senhor. Te damos liberdade, Senhor.
depende muito de pastor, depende muito de louvor para se expressar a Deus. Mas a conexão quem tem que estabelecer é você. Porque você é morada, você é templo do Espírito Santo. É você que tem que se ligar com o Rei. É você que tem que se ligar com Ele neste lugar. É você que tem que esvaziar a sua mente, esvaziar das suas vontades e se render aos pés de Jesus. Sabe por quê? As pessoas dizem, Jesus não cura mais, mas as pessoas não se rendem ao Deus que cura. Esse é o problema. Então, se você está aqui nesse ambiente, se você saiu da sua casa para vir para
Graça e paz, queridos. Podeis se assentar. Curvem vossas cabeças. Adoremos um pouco mais ao Senhor. Querido Deus e Pai, diante da Tua presença, Pai, eu quero estar juntamente com a Tua igreja, Pai. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós amamos o Teu ser, Senhor. Regozijamos na alegria que o Teu Espírito Santo nos fornece e nos dá. Porque temos o selo de propriedade que nós somos do Senhor. E a garantia da herança que o Teu Filho nos concedeu. Por isso, nesta noite, Pai, nós queremos, Pai, dizer ao Senhor que não só com o nosso coração, não só com a nossa vida, mas sim com todos os nossos bens, pertences, todos os nossos filhos e filhas, nós queremos adorar a Ti. Nós queremos estarmos envolvidos, ó Pai, contigo, com tudo aquilo que o Senhor nos deu, Pai. Essa dádiva da vida que o Senhor nos concedeu, Pai. Essa vida, Pai, que quer ser externada, Pai. Porque o Senhor é a fonte. Nós somos os canais, os rios. E eu sinto no meu interior, Pai, esta vida, estas águas se agitando, Pai, para que através de mim e da vida dos meus irmãos, Pai, possa fluir o Teu Espírito, as águas vivas do Teu Espírito, Pai, para que onde elas possam passar, tragam vida, curas, libertações, ó Pai, desfazendo toda a obra do diabo, Pai. Senhor, eis-nos aqui, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Pai. Nos lava novamente nas águas do Teu Espírito, Pai. Renova nossa mente com a mente de Cristo, Pai. Nos aperfeiçoe quando o Senhor, Pai, usa de forma legal e com amor. O Senhor nos exorta. O Senhor permite sofrimentos, aflições, Pai, tribulações, porque são elas necessárias para o aperfeiçoamento da nossa alma, Pai, para a mortificação do nosso corpo, da nossa carne. Querido Deus e Pai, nos inspira novamente mais uma noite, Pai, para que sejamos canais de bênção, Pai, para proferir, para ministrar, para ensinar a Tua palavra. Pai, eis-nos aqui, Rei, Anabra, Súbia, Lebacheia, Espírito Santo, que seja agora derramada sobre a Tua igreja, Pai, desta unção que eu já contemplo neste altar, Pai, desta glória que começa a preencher este templo, Pai, não porque nós mereçamos, Pai, mas porque há uma promessa do Senhor, que nos últimos dias, o Senhor derramaria da Tua glória, da Tua presença. Trei, canais, chequeia na braçúbia. As crianças, os jovens, os adolescentes, os velhos profetizariam, ó Pai. Trei, canabracia, na bracaia. Porque este evangelho, o evangelho do reino, precisa ser pregado para que o fim venha. Portanto, ó Pai, eu me coloco, os meus irmãos se colocam diante de Ti, com a promessa, Pai, com esta promessa, com este propósito, ó Pai, e com este legado de trazermos o fim a esta era, Pai. Quando o evangelho do reino for apregoado, ide, quando ide, dizei, é chegado o reino dos céus. Cure os enfermos, expulsai aos demônios, limpai aos leprosos, ressuscitai aos mortos. De graça recebeste, de graça dai. Senhor, o Senhor está nesta noite, Pai, convocando a nação eleita, o povo escolhido, lavado e remido no Teu sangue.
Felizes são aqueles que não me viram, não andaram comigo, mas creram. Aquele que crer, verá a glória de Deus, Pai. Portanto, nesta noite, eu estou crendo, Pai, que o Senhor se faz presente aqui, porque os nossos lábios, o nosso coração, o nosso corpo como um todo, ele está em adoração ao Senhor, ao único Rei e digno de todo louvor e adoração, é Jesus Cristo. Que os céus se rasguem agora, que tudo aquilo que impedia, ó Pai, do teu avivamento, da tua palavra, da tua presença e da tua glória ser manifesta neste púlpito, neste altar, nesta igreja, nesta cidade, neste estado, nesta nação e neste planeta, Pai. Eu reivindico, Pai, a tua palavra, que, Pai, se abalem as estruturas da terra, fumegai o alto do cume, que faça de novo, Pai, faz de novo fumegar o alto do cume, Pai, resplandeça a tua glória, Pai, como outrora resplandecia no templo de Salomão, ó Pai. Agora o Senhor mais do que este templo, porque a glória da segunda casa que somos nós, não é um templo construído pela mão de homens, mas é um templo construído pelo teu imenso amor, porque o Senhor nos deu para sermos a tua noiva, a tua esposa, Pai, e o Senhor está edificando a tua igreja, Pai, da mesma matéria, do mesmo DNA, do mesmo material que és tu. Senhor, nos ajude, nós queremos cooperar com o teu Espírito, Espírito Santo, Espírito que traz a esperança, que traz a unidade, que traz a glória, que o teu reino venha, que o teu reino venha, reino este, Pai eterno, que começa a partir do fim, que está nas mãos da tua igreja. A nós cabe a responsabilidade, a nós foi dada autoridade e poder. A tua igreja, Pai, a tua igreja foi dada as tuas chaves, as chaves do teu reino, que a tua glória venha, que o teu poder venha. Exaltamos a ti, Jesus. Macia na batalha, treca talabracaia, treca talabacheia, suricanta na bracia na bracaia, oh Espírito Santo, igreja do Senhor Jesus, com o que o meu e o seu coração está envolvido, com o que o meu e o seu coração está envolvido. Livro de Ageu, capítulo 1, versículo 1. Com o que o meu coração e o teu coração está envolvido. Uma reflexão. Nós vamos saber qual é o intuito desta palavra, sendo uma das últimas deste ano. E você vai saber o porquê que muitas das vezes até você usufrui um pouco dos benefícios da prosperidade de Deus sobre a tua vida. E prosperidade não estou falando em dinheiro exatamente, estou falando em todos os aspectos. E muitas das vezes nós resbalamos nas promessas do Senhor, na prosperidade que Ele quer conceder aos teus filhos. Mas por falta de revelação, por falta de obediência, de zelo, muitas das vezes, tudo isso que nós estamos colocando as mãos, usufruindo, muitas das vezes não nos satisfaz. Porque com essa palavra nós vamos aprender que os judeus foram levados cativos à Babilônia. E quando por um edito do rei
Ele concedeu a oportunidade, em 3 etapas, do povo sair e voltar à cidade de Jerusalém para edificar a casa de Deus. Nós vamos começar a entender, por essa história, por esta palavra, que na Babilônia, o povo de Deus tinham direitos a edificarem sinagogas, tinham direitos a lerem a Torá de Deus, edificarem a sua casa, e não eram perseguidos, podiam ter tudo, e estavam indo muito bem, bem até demais. Porém, nesse local onde eles tinham de tudo, estavam vencendo, prosperando de sobremaneira, porque este rei, próximo da saída da primeira leva que subiria a Jerusalém, para ali ver o que tinha acontecido com o templo do Senhor, com a cidade santa do Senhor, esse povo encontra só escombros, encontra tudo destruído. E eles sobem e começam a edificar a casa de Deus, fazem as bases e o altar. Porém, toda vez que nós queremos voltar ao centro da vontade de Deus, porque o centro da vontade de Deus não era aquele povo escolhido, os judeus, viverem na Babilônia. Foi apenas por um período onde Deus quis castigá-los, puni-los, por N coisas que eles desagradaram a Deus. Ali eles foram disciplinados, castigados, a fim de que eles aprendessem muitas coisas. Mas havia uma palavra de retorno, uma palavra profética, uma garantia de que eles retornariam. Porém, ao retornarem, ao quererem fazer a vontade de Deus, como é nos dias atuais, sempre o inimigo vai se levantar. E o inimigo se levantou, e fizeram uma carta, endereçada ao mesmo rei que havia liberado que eles fossem. Não é o rei que liberou a edificação, mas é o Rei dos Reis. Quando Jesus fala, quando Deus fala, todo rei terreno tem que obedecer. Então que nenhum mérito fique nesta mensagem ao rei que permitiu que eles fossem edificar a casa de Deus. Fizeram uma carta e enviaram ao rei, dizendo: tome cuidado, porque ao ser edificada esta cidade, o templo do Senhor, com certeza esse povo se tornará forte e poderá abrir rebelião contra tu, imperador. E o povo, quando ele não está convicto da obra de Deus, ele começa a esmorecer, ele começa a se curvar, começou a faltar dinheiro. Por quê? Porque na construção e na reconstrução de qualquer coisa envolve dinheiro. Tudo aquilo que existia no templo foi destruído. Os sacerdotes que subiram como líderes do templo, que tem uma missão importante e personalíssima no templo, eles não tinham como se manter, a ponto deles terem que trabalhar por meio período e outro período se dedicar à obra do templo. Então a falta de dinheiro, as condições precárias, o levante do inimigo, o medo e tantas outras coisas fizeram com que essa obra ficasse paralisada por 14 anos, há quem diga 16. Entre 14 e 16 anos, quando se deu início à edificação da casa de Deus, novamente tudo foi paralisado. Porque quando começou o levante, aqueles mesmos que acreditavam na promessa de Deus, começaram a acreditar nesta mentira, que está incutida, está em revelação, está dita na palavra de Ageu. Não veio ainda o tempo em que a casa de Deus deve ser edificada. Então começa-se embaraços, começa o inimigo tomar vantagem, e novamente o propósito de Deus é paralisado. Entenda, queridos,
que nós estamos num processo semelhante ao livro de Ageu. Porque eu e você temos que dar continuidade à edificação do templo do Senhor, que é a igreja do Senhor. Quem é a igreja do Senhor? Quem é o templo do Senhor? A nossa igreja, o nome de registro é Igreja Apostólica e Profética, o templo do Senhor Jesus Cristo. Ministério, a palavra da salvação. Não é para vocês edificarem esta igreja, este templo construído de paredes, mas nós estamos num processo de construção e edificação da igreja do Senhor que somos nós, do templo do Senhor que somos nós. E muitos de nós está como os judeus viram o estado caótico que estava aquele local. Muitos entulhos, muitas sujeiras, e assim é a nossa vida. Muitos entulhos, muitas destruições, a ponto de ser difícil juntar caco com caco para se edificar alguma coisa. Muita limpeza precisava ser feita naquele local, como em tua e em minha vida. Antes que possamos edificar, nós temos que limpar, nós temos que arrancar entulhos, nós temos que liberar perdão, nós temos que perdoar, nós temos que amar, nós temos que fazer tantas coisas, porque são essas as táticas de Satanás, os escombros, os entulhos que Satanás joga para dentro da tua igreja, impossibilitando ela de ser edificada. Primeiro tem que haver uma limpeza. Se limpa o solo, se limpa um terreno, prepara-o para que seja feito as fundações, e ali se comece uma grande edificação sobre algo que tem profundidade. Então, na realidade, a obra do Senhor da edificação da casa de Deus foi paralisada, e ela foi paralisada por N coisas, e uma das principais é que aquele povo, como vocês que estão aqui, ó, a começar daqui, ó, a começar do altar, a começar de mim a todos, os que estão lá no fundo, todos, inclusive os que estão na live, estão mais preocupados em edificarem a sua casa, a sua empresa, o seu lado profissional, o seu trabalho, a sua família, o seu lazer e as suas coisas. Por isso que eles disseram: não veio ainda o tempo em que a casa de Deus tem que ser edificada, porque eles estavam preocupados com o seu umbigo, com o que comer, com o que beber e com o que vestir. E aqui Deus começa já com a sua palavra, Hebreus 4:12, separar dentro de você e de mim, se você deixar, o que é prioridade, o que é reino e o que são as demais coisas. Toda vez que você, por um trabalho, por horas extras, por um lazer, por algo que não procede de Deus, você prefere isso do que a obra de Deus, do que a reunião na casa de Deus, você está desfocado, está fora da nuvem Shekinah. A bem da verdade que nós precisamos trabalhar, a bem da verdade que nós precisamos de lazer, a bem da verdade que nós precisamos auxiliar, proteger, ensinar e conviver com a nossa família. Mas nunca nenhuma destas coisas poderá ocupar o primeiro lugar, porque se assim o fizermos, estaremos sendo rejeitados do reino milenar. Você é salvo, a vida é eterna, veio pela graça, é um dom, é irrevogável. Você não perde a membresia da vida eterna, do novo céus e nova terra. Mas tu, em hipótese alguma, herdará o reino dos céus. Então nós vamos começar a receber revelação, porque Deus ainda vai peneirar esta igreja, e vai peneirar as igrejas de Botucatu, do estado de São Paulo, do Brasil e do planeta Terra. Deus falou isso comigo hoje. Essa palavra que eu vos concedo, meu filho, é uma palavra profética, é uma palavra dos últimos tempos, onde eu vou colocar esta palavra nos 4 cantos do planeta Terra, para que aqueles que estão dando ouvido ao meu espírito profiram, ministrem e ensinem as suas igrejas, porque eu vou começar a peneirar a minha igreja, a igreja de Cristo. Não é a palavra da salvação, é a igreja onde ainda Ele fala, embora muitos não deem ouvido.
o Senhor vai começar a separar novamente. Porque não são todos que Ele requer coisas inefáveis, como agentes transformadores do teu reino, como alguém que é carregador da tua glória, onde vai ser foco de avivamento no planeta Terra. Não é com todos, é com um pequeno povo. Assim foi com Gideão. Começou com aproximadamente 22 mil, 10 mil, e não foi Gideão que foi escolhendo, mas foi o Senhor que foi separando os seus. Portanto, por mais que você e eu nos habilite, levantando a nossa mão, dizendo, proferido em alto bom tom, eu sou um desses, você poderá não ser, e nem eu também, porque quem escolhe é o Senhor. Muitas das vezes tu quererá firmar raiz num lugar, e Deus não quererá que você firme raiz, porque o que Ele tem é para um povo que Ele vai escolher, e as condições de escolha é tímidos, covardes, pessoas que priorizam mais o seu interesse, mais a sua família, mais a sua empresa, mais o seu trabalho, mais os seus estudos. Ninguém está dizendo para você abandonar tudo isso, mas se a prioridade colocada diante do Senhor, porque você está fazendo o mesmo com Jesus, o que o povo fez com ele e Barrabás, solta Barrabás e crucifica Jesus. É esse tipo de comparação que Deus traz nesta noite. Quando você coloca a sua vida, o seu plano, em detrimento da obra do Senhor, você está negligenciando, tal como esse povo. Esse povo estava preocupado com comer, beber e vestir, porque veja bem, foi um cativeiro árduo, foi terrível, mas depois, como se diz, amaciou-se as coisas. Posso ler a minha Torá? Posso edificar a minha casa? Luxuosa, a ponto do melhor cedro. Dizem que o rei tinha mandado trazer cedro de primeira. Dizem que até aquele povo começou a furtar, a roubar aquele cedro e usar na sua própria casa, em vez da casa de Deus. E aquele povo estava deixando o lixo, o resto. Se sobrar eu dizimo, se sobrar eu oferto, se sobrar eu contribuo, se der eu vou junto para ajudar com a minha mão de obra. Então tudo era se sobrar, se tiver, se não me fizer falta. Digo, tais que pensam desta forma não irão reinar com Cristo. Que Deus permeia o coração de vocês e o meu coração. Ele arrasou a intenção do teu coração. Obra não é feita em cima de altar. Obra é feita nas casas. Obra é feita nas ruas. Obra é feita nos hospitais, nas cadeias, aonde estão as almas, aonde estão os teus parentes, os teus amigos e os meus também. As pessoas que carecem do reino, você não carece. Ninguém carece mais de tanta palavra dentro do templo e nem de louvor, porque isso não é obra. Pregar para crente não é obra. Louvar para crente não é obra. Ensinar para crente não é obra. Obra de louvor, ensino e pregação da palavra é para aqueles que são trevas, é para aqueles que são escravos de si mesmos, é para aqueles que não conhecem a luz do mundo, é para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de levantarem sua mão com os olhos estalados e falar: eu não sabia disso, mas agora que eu sei eu quero. É para estes que nós denominamos de obra. Obra não é o que você faz, obra não é o que eu estou fazendo. Obra não se faz dentro do recinto da nave da igreja. Obra é feita fora das quatro paredes. E Deus vai pedir contas, porque o teu Senhor está voltando. Mateus 25:19. E Ele vai pedir contas do que você tem feito, com o dom, ou com os dons, ou com os talentos, ou com as habilidades. Pouco importa se você tem tempo, se você tem muitos filhos, se você tem muitas horas que você tem que pagar o financiamento, pouco importa. Isso Paulo diz que é lixo, que é escória. E tudo isso, até mesmo a vida dele, a perca dela era lucro para ele.
porque ele queria se desgastar para contribuir com a edificação da igreja. Ou nós aprendemos porque Deus, Ele exorta sim, Ele exorta porque Ele ama, Ele está separando os teus para os últimos tempos, para que Ele possa usá-los de maneira sobrenatural. Aí Ele não pode me usar porque ainda trabalho, Ele não pode te usar porque você trabalha, Ele não pode falar contigo, te usar para uma visita, para tomar conta de uma família, porque você tem a sua família. Porque eu também sou filho de Deus, eu também tenho direito. Ei, os seus direitos ficam em segundo plano quando o reino estiver em primeiro lugar. Naquele dia você e eu seremos pesados, e o que for achado fora disso será palha, feno e madeira, e o fogo vai consumir. E não adianta berrar, espernear, não adianta dizer eu era pastor, eu era apóstolo, eu era líder de louvor, eu era levita. Grande porcaria você e eu, com a nossa nomenclatura. Grande porcaria você e eu, com a nossa nomenclatura. Ele quer ver frutos, não apenas ser uma árvore que dá sombra, não adianta. Fica depósito de passarinho, passarinho simboliza demônios. Nós temos que dar frutos, e frutos de qualidade. Nós vamos ler a palavra, mas a introdução é esta. Ageu 1:1. No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário, eis que a palavra de Yahvé foi anunciada por intermédio do profeta Ageu. Festivo ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Seitiel, e ao grande sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, nos seguintes termos: havia um breu, havia tempo que Deus não falava com o seu povo. Muito tempo que Deus não abria a tua boca a falar com o teu povo. O profeta Ageu, por volta de 15 semanas, 2 meses e meio, se prestou a profetizar, a ser boca de Deus em relação àquele povo que ali estava. E aí começa Deus a falar: assim diz Yahvé, o Senhor dos exércitos. Quando fala Senhor dos exércitos, é aquele que veio para a batalha, aquele que veio para vencer, aquele que não veio como Jeová Rafá, Elohim, Adonai, as várias referências do que significa Deus. Ele veio para a batalha. Ele veio dizendo: levantem-se, subam à cidade santa e edifiquem a minha casa. Por que, Senhor dos exércitos? Que eu serei com vós todos. Que disserem: eis-me aqui, envia-me a mim, eu serei com todos. Abaterei a todos os impedimentos. Não permitirei que nenhuma guerra, nenhuma batalha, nada vos atinja. Senhor dos exércitos significa isso: o Senhor de guerra, o Senhor de vitória. Assim diz Yahvé, o Senhor dos exércitos: este povo murmura, dizendo: não chegou ainda o momento certo, o tempo para se reconstruir a casa de Yahvé, a casa de Deus. Muitos podem achar loucura o que eu vou dizer. O tempo de nós sairmos das 4 paredes, desfazermos as obras do diabo, 1 João 3:8. Porque Isaías 61:1 ungiu a Jesus, nos ungiu para desfazer todas as obras do diabo. Chegou. Poderá meia igreja, você, pouco importa o que você pensa, importa o que a palavra diz. É o nosso tempo de reconstruir a casa do Senhor. Reconstruir a igreja, apóstolo, hipótese alguma. Reconstruir o templo, a morada, a habitação do Altíssimo, com pedras vivas. Porque eu e você podemos pregar, ministrar aqui, e não sermos um crente vencedor, e não fazermos parte da primeira ressurreição, e não sermos arrebatados para irmos diante do tribunal de Cristo, e poderemos não ser a sua noiva, se nós não formos vencedores. Mas existem pessoas que estão aí fora, que são eleitas, predestinadas, chamadas desde antes da fundação do mundo, eleitas, geradas em Deus,
esperando que alguém que se chama você e eu possamos ir, e indo, pregar que é chegado o reino. É necessário que a gente vá, e indo, pregar que é chegado o reino. Cure, limpe, expulse, ressuscite. De graça recebemos, de graça devemos dar. O intuito do Senhor, querido, é que nós subamos a um nível de revelação que Deus quer, para que possamos começar o processo de reedificação da palavra da salvação, do templo do Senhor, do ministério, a palavra da salvação. Por esse motivo, versículo 3, a palavra do Senhor foi uma vez mais comunicada por meio do seu profeta Ageu, dizendo, versículo 4, vem de novo o Senhor dizendo pela boca dele: porventura é tempo de habitardes em casas com luxuoso acabamento, enquanto a minha casa continua em ruínas? Hein, igreja? É tempo de nós deixarmos sem cobertura espiritual? É tempo de nós deixarmos de vir aos sábados orar para que Deus faça a obra? É tempo de estarmos fazendo tantas coisas, mas se não a vontade de Deus, de estarmos diante dEle, para recebermos revelações, para recebermos a dádiva do Senhor, de se comunicar aos seus profetas do que Ele quer fazer, e assim oremos em prol disso? Será que é chegado o tempo de nós realmente estarmos como este povo, que tem apenas se preocupado em construir e levantar casas com luxuosos acabamentos, enquanto a minha casa, o meu templo carece de líderes em vários departamentos, carece de evangelista, carece de professores, carece de músico, carece de obreiros? Até quando? Até quando nós continuaremos simplesmente a buscarmos o nosso reino na terra, ajuntando coisas onde a traça e a ferrugem tudo consome, e não ajuntando riquezas nas regiões celestiais? O que vai contar não é o que você foi aqui, não é o que você conquistou, não é se lá na praça de Botucatu, ou tem um viaduto com o seu nome, ou uma rua com o seu nome. Pouco isso vai importar, não tem valor algum esse memorial. O seu memorial tem que estar no livro da vida, nos céus. Assim ordena Yahvé, o Senhor dos exércitos: considerai, pois, o vosso passado. Ele estava dizendo: olha o teu passado como foi. Olha o teu passado como foi. Considera o teu passado, igreja. Quem você é hoje? Uma pessoa salva, mas uma pessoa que tem preferido deixar a obra de Deus, a obra da edificação da igreja, são as almas, de lado, em prol de você correr só atrás. Correr significa você está apressado correndo, mas para a obra de Deus nós somos vagarosos, nós somos lentos, ou inertes, ou parados, como um obstáculo que nos impede. Assim ordena Yahvé, o Senhor dos exércitos: considerai, pois, o vosso passado. Semeaste muito, mas colheste pouco. Comeis, mas não vos satisfazeis. Bebeis, mas não conseguis matar a sede. Vestivos, mas ninguém se sente aquecido e confortável. E o que recebe salário, recebe-o para depositá-lo numa bolsa furada. O que você acha que você está ganhando a mais, pelas suas escolhas, você não está ganhando a mais. Porque ganhar a mais é estar no centro da vontade de Deus. Muitas pessoas têm comido, têm bebido e têm recebido salário, fruto do teu trabalho, mas não tem te preenchido, não tem te satisfeito. Por quê? Porque você está fora do foco. Você não está se permitindo, em primeiro plano, ser edificada ou reedificada, se no chão você está em escombros. Há pessoas que estão destruídas, por dentro e por fora. Ninguém percebe, ninguém vê, mas o Espírito Santo tudo vê e tudo sabe. Para isso ele precisa reedificar. Ele precisa ajustar coisas em você e em mim, para que então
comece a ser edificada. Depois que você e eu formos edificada como membros do corpo de Cristo, como a igreja de Cristo, façamos o mesmo com os nossos parentes, amigos e conhecidos. Deus está convocando para este final de ano só os valentes. Mas eu posso me habilitar? Pode e deve. Serei escolhido? Cabe ao Senhor. Que é uma palavra profética pregada em 7 de setembro de 2007 na garagem da minha casa. 300 de Gideão, não importa dizer 300, importa dizer um povo seleto. Pode ser 30, 3, 10, 20. E Ele está separando os seus. Isso se chama unidade, isso se chama mesma visão, isso se chama viver debaixo de uma revelação única. Do jeito que era a igreja no passado, do jeito que é a igreja na atualidade, não há unidade. Não só na palavra da salvação, mas em todas, porque cada um de nós está preocupado com o que comer, beber e vestir. Isso está em primeiro plano. Eu vejo isso quando a gente coloca a escala de sábado. Ninguém se habilita a orar. Tem quase arrancar no tapa as pessoas, e isso Deus não recebe. Mesma coisa, eu vim pregar aqui forçado, vim louvar forçado, vim orar forçado. Nós estamos mandando fezes para Deus, ao invés de louvor e adoração. Deus não recebe. E eu não vou poupar as palavras nesta noite, porque vocês e eu precisamos sermos exortados. Mas não vai ficar nenhum na igreja, não tem problema, eu prego para as cadeiras. Mas a palavra do Senhor é viva, eficiente e eficaz. Ela surte efeito na vida daquele que é crente, naquele que tem convicção que é Deus falando. Não na vida daquele que não tem convicção, não tem o espírito do discernimento. Então nós vemos pelo versículo 6, que mesmo aquele povo vivendo do jeito que estava, colhiam um pouco, comiam mas não eram satisfeitos, bebiam mas não conseguiam matar a sede, ninguém se sentia aquecido pelo frio e confortável de viver, e o que recebia era como ser depositado numa bolsa furada. Esse povo estava vivendo a bel prazer, eles não estavam preocupados nem aí com a edificação da casa de Deus. Mesmo diante da convocação de Deus, aquele povo estava em negligência. Versículo 7. Assim pois, declara o Eterno dos Exércitos: considerai o vosso passado, refleti sobre o que tens feito. Deus repete 2 vezes: reflita sobre o que tens feito. O que você tem feito com o teu dom, com o teu talento? O meu dom, meu talento não é para pregar dentro de igreja. O teu dom, o teu talento não é para louvar para crente, não é para ficar ensinando crente, é para pôr para 4 paredes para fora. Obra é fora das 4 paredes para quem não conhece o Senhor. Nós estamos fora do foco. Por isso que está certo eu de não aceitar, ficar aceitando convite para ministrar a igreja, a não ser quando uma revelação grande venha, e a gente vai pegar um povo que está totalmente como Nínive, não sabe distinguir a mão esquerda da direita. Fora isso, é a mesma coisa de chover em água, não dá em nada. Nós precisamos e devemos edificar a igreja de Cristo, é com a salvação das almas que estão aí fora. Com o que o meu coração está envolvido? Com o que o teu coração está envolvido? Qual é a prioridade da tua vida? O que você tem priorizado? É o que Deus vai priorizar na tua vida. Se você tem quase se cansado, está já não mais em pé, e nem ajoelhado, tu está sentado pedindo: Senhor, me conceda dons, me conceda dons. Ele vai te conceder. Me dá habilidade, me dá discernimento de espírito, me dá o dom de profetizar, me dá o dom de milagres, de cura, de interpretação. Ele vai te dar. É bíblico pedir. 1 Coríntios 12, 31, devemos pleitear os melhores dons. Não há pecado algum, há pecado em ficarmos do jeito que nós estamos, correndo só atrás do nosso umbigo, preocupado só com o que vamos comer, beber ou vestir. Se está bom para mim, se dá, eu faço a obra, se não dá, eu não faço. Ai de você e de mim naquele dia, porque estreita é a porta
e larga que conduz ao caminho da perdição. Aquele que não negar a si mesmo, não negar a sua vida, não tomar a cruz de Cristo, não segui-lo, não é digno do teu reino. Então não é você que decide o que você faz, o que você deixa de fazer, aonde você mora, onde você deve de morar, onde você trabalha ou deve trabalhar, onde você deve congregar. Não é você, é o Espírito Santo. É pelo Espírito que nós devemos nos movimentar. Versículo 8, portanto, aí vem o Senhor e diz da seguinte forma: portanto, subi sem demora o monte, trazei boa madeira e edificai o baíte, a casa, para que eu me alegre dela e nela seja glorificado. O Senhor tem pressa. Ele está falando com a tua igreja. Mas pastor, nós vamos subir para Jerusalém edificar o templo? Não. Ele quer edificar a tua vida. Você não está nem aí se você vem ou não vem na igreja. Você não está nem aí se você deve ouvir a palavra ou ler a palavra, escutar um louvor na tua casa. Você não está edificada nem edificando. Você não tem subido diante do Santo do Santo em espírito. Você e eu temos sido muito carnais e almáticos. E isso em todo não agrada a Deus em nada. Isso é religião, vir à igreja por vir. Deus também não quer uma igreja de obedientes, mas de relapsos com relação ao seu dom, ao seu chamado, ao seu propósito. Quantos não estão aqui porque estão fazendo horas extras? Quantos que não estão aqui porque estão rodando escala, trabalhando de sábado, domingo e de noite? Deixa para o mundo estas vagas. Reivindique diante do Senhor o melhor para Ele. Eu vou lhe servir. Não venda o teu propósito, o teu talento, o teu chamado por um prato de lentilhas, como vendeu Esaú. Prioridade, reino dele, a sua justiça. As demais coisas nos serão acrescentadas. Não troque a obra de Deus por nada deste mundo, porque naquele grande dia Ele vai pedir conta. Versículo 9, de fato esperastes muito. De novo ele fala, mas veio pouco. Vai vir pouco mesmo. E esse pouco, quando o levantastes para casa, eu ainda o dissipei com um só sopro, e agi deste modo. Por que motivo? Questiona o Senhor dos Exércitos. Ora, porque deixaste a minha casa, deixaste o meu propósito, deixaste o meu dom, o meu chamado, o meu talento. E o pouco que este povo ajunta, o Senhor soprou, Ele dissipou com um só sopro. Por qual motivo? Porque Deus está provando a tua e a minha vida. Então Ele vai permitir doença, Ele vai permitir percas, Ele vai permitir até morte no nosso meio, para tratar contigo e comigo. Esse Deus não existe na Bíblia, apóstolo. O senhor está tirando isso porque o senhor está com raiva da raça humana. Vai se converter, vai ler a Bíblia. Eu te desafio, vamos subir um monte, para que Deus mande fogo. Se eu for o encapetado, que eu morra, mas se for você, que você morra, vire cinza, porque eu não tenho medo de ser usado pelo Senhor. Estou exortando a igreja, tal como o profeta estava exortando. Está muito fácil hoje ser chamado de crente. Crente com casas luxuosas, com casas forradas, com o que comer, beber, vestir, com escola caríssimas que pagamos para os nossos filhos, com o tempo que nós temos que agora se tornamos escravos do nosso patrão, das empresas, que agora financiamos um carro, financiamos uma moto. No passado, as pessoas, elas trabalhavam para as empresas, elas até soavam. Hoje as empresas reivindicam não só o suor, mas a alma das pessoas, porque as torna totalmente materialistas, totalmente coach, totalmente motivadas, que não importa o preço, que se for o caso envenene a comida ou a água do teu concorrente, mas me traga frutos, produza, porque assim você vai ganhar como prêmio um carro, uma moto, um troféu,
uma coroa que desvanece, uma coroa corruptível e não uma coroa incorruptível. Esse povo estava perdido. E sabe quais os 3 motivos que eles tinham que voltar para Israel? Porque só lá, na cidade santa, estava o nome de Deus, a vontade de Deus e a sua glória. Então, se eles ficassem espalhados como ficaram, eles nunca teriam novamente o nome de Deus, nunca teriam a vontade de Deus e nunca teriam a glória de Deus. Só podia ser encontrado na edificação da casa. Você só vai encontrar o nome de Deus, a sua vontade, o seu propósito, a sua glória na tua e na minha vida, quando esses 3 motivos permearem o seu estilo de vida. Questiona o Senhor dos Exércitos: ora porque deixaste a minha casa sob escombros, ao passo que cada um de vós dá atenção à sua própria casa e bens. Não é diferente nos dias atuais. Nós temos deixado, obreiros faltam, não dão satisfação, obreiros não cobrem a sua escala, não vêm orar, pastores não estão nem aí com a Voz do Brasil, músicos não estão nem aí com a Voz do Brasil, diáconos, pessoal da mídia, porteiros. O que vai ser dessas pessoas? Palha, feno e madeira. Não vai subsistir quando provado, não vão reinar. Avisados foram. E eu que estou sentado não sou nem obreiro, mas era, e deixou de ser. Enquanto a vida é a esperança, cessou a vida, acabou a sua oportunidade de reedificar a tua vida com o supremo propósito de Deus. Supremo propósito de Deus, muito tem entendido que é ter uma aposentadoria, uma chácara ou um sítio, um bom carro e um salário bom a título de aposentadoria, até uma previdência privada. O supremo propósito de Deus, se é que eu posso pegar de Gênesis, Apocalipse e resumir, Ele quer extrair daqui a sua noiva e a sua igreja. Fecha a Bíblia e pode queimar. Deus, supremo propósito de Deus, que Ele desejou, é a edificação de uma noiva, que depois descerá para o reino milenar, já será sua esposa. Um noivo com a sua noiva, entrando no novo céus, na nova terra, na nova Jerusalém celestial, e vivendo por toda a eternidade. O supremo propósito de Deus não é o que você vai comer, beber ou vestir, não é os 50 que tu vai ressuscitar, os 200 paralíticos que vai andar. Tem ministérios que, se ele não tiver segundo a vontade de Deus, só trabalhando com isso, ele vai receber a rejeição de Deus, também não vai reinar, mesmo com 5.000 milagres, mesmo com 10.000 milagres. Se for a vontade de Deus, ele vai entrar com glória. Mas se não é a vontade de Deus, que ele haja daquela forma, que ele só faça aquilo, ele também será rejeitado. Tudo se resume a fazer de acordo com a vontade de Deus. Não é o que você acha que é obra, mas é o que Ele diz que é obra. Não sou eu que vai dizer, mas é o Espírito Santo que habita dentro de você. Mas nós temos, Efésios 4:30, entristecido sempre o Espírito Santo, que ficamos olhando para o nosso umbigo, e a casa de Deus não tem sido edificada, e a palavra de Deus não tem recebido o ID. E as pessoas que carecem, não que elas mereçam, porque merecíamos o inferno, mas que elas precisam do mesmo que você precisou, que alguém cheio do Espírito Santo como você e eu, vá até ela e levemos a graça que venha cobrir toda a multidão dos seus pecados. E dizer a elas que enquanto a vida há esperança, se elas se manterem fiéis até a morte, receberão a coroa da vida e poderão reinar com Cristo. O mais vil pecador, a mais vil prostituta, o mais vil bandido, se ele crer com o coração, confessar com a boca, Romanos 10, 9 e 10, nascer de novo, João 3, 3, 3, 5, da água e do Espírito, e levar uma vida, ainda que por pouco tempo, curta, cumprindo a vontade do Senhor, ele tem muita chance de reinar com Cristo. Não só a vida eterna que Cristo concede a ele, porque aquele que crer e for batizado está salvo. Quem não crer já está condenado. Salvação é uma coisa, vem pelo novo nascimento.
Entrada no reino vem pelas obras que o Espírito Santo irá conseguir fazer na tua alma e na tua carne. Temos que salvar a nossa alma. A salvação da alma está inteiramente ligada à entrada no reino. Salvar a alma significa perdê-la. Como assim? Salvar significa perder. Você perde ele para ganhá-la. É o que diz a palavra. Você perde o teu estilo de vida, o teu achômetro, o teu Deus. Falamos dos católicos, somos mais idólatras. Cada um tem um Deus que vive de um jeito. Cada um tem uma Torá, cada um tem a Bíblia, cada um tem os 66 livros da Bíblia e interpreta do jeito que quer. Infelizmente é. Mas só há uma revelação que não deixa passar confundido. Qual é? Que ele, naquele dia, não poderá mais ser o teu advogado. Que o Espírito Santo não será mais o teu ensinador, o teu tutor, o teu consolador. Mas ele estará numa outra condição, no teu tribunal, onde haverá o bema. Todos estarão diante do bema, recebendo o que tenham feito através do teu corpo, para bem, galardões e recompensa, ou para castigo e punição, trevas exteriores, gena de fogo. O gena de fogo, a tradução está errada como inferno. Todos, pode puxar no Google, todos os maiores homens estudiosos, a palavra diz que ali tem consenso, não há nenhuma discrepância, não é inferno. Mas as igrejas têm medo de pregar que o mesmo fogo que vai aprovar as nossas obras se chama o gena de fogo, é o mesmo fogo que vai trazer sofrimento. Porque não fomos aperfeiçoados, não fomos santificados, transformados, enquanto estivemos vivos. Achamos que todos os caminhos levam a Deus, e que Deus não é assim. Deus, Ele é amor, mas Ele é fogo consumidor. E a ira de Deus vai ser derramada no Apocalipse. Você queira acreditar ou não queira, se você está ou não preparado, vai acontecer. E muitos crentes serão deixados para trás. Lembra daquele filme? Não estão maduros o suficiente para subir. Ficarão. Até quanto tempo não sei. Muitos durante essa grande tribulação poderão até, hipoteticamente, perder a tua vida. De onde vem essa multidão? Vem da grande tribulação. Lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, porque não negaram a marca da besta, mas subiram porque o sangue do Senhor foi suficiente para resgatá-los. Versículo 10: por esta razão, por causa de vós mesmos, o céu reteve o orvalho e cessou de dar o seu fruto costumeiro. Muita gente fica falando: Senhor, olha a minha vida como é que está, olha o que está acontecendo com ela. Você é o culpado. Porque tu está preocupado com o teu trabalho, com o teu corpo, com o lazer. Eu estou preocupado com o meu escritório de advocacia. Estou preocupado com a obra no sítio, mesmo sendo do Senhor. É idolatria se eu me preocupar mais. Deus me repreendeu a semana duramente. Nossa, Senhor, o que vai ser? Começou até a queimar aqui a veia do pescoço, por algo que aconteceu. O Senhor falou: ei, para com isso. É minha obra. É minha obra. Você é apenas um mordomo, fica na sua, administra. Coloquei a mão e repreendi. Para de queimar. Ei, o foco é Jesus. O foco é a sua obra. O foco é Ele em nós primeiro, depois através de nós. Entenda uma coisa: servir dentro do templo, vou repetir, porque acho que tem pessoa que não ouviu, não é obra. É louvor, adoração, é entrega, é serviço, é tudo, menos obra. Por esta razão, por causa de vós mesmo, o céu reteve o orvalho e cessou de dar o seu fruto costumeiro. Uau! Estava acostumado, né? Na bonança nisso, e aí começa a reter. Você é o culpado. Versículo 11:
Nos campos e nos montes provoquei uma seca que afetou sobremaneira o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também todas as pessoas e os rebanhos. O trabalho das vossas mãos foi prejudicado. Quer ver o trabalho das vossas mãos ser prejudicado? Você quer começar a perder o que você tem? Não dê ouvido a essa palavra e saia daqui blasfemando contra o Espírito Santo e contra essa palavra. Saia blasfemando, para você ver o que vai acontecer. Pastor, tu está pondo medo? Sim. O mesmo que ele fez, ele não poupou o seu povo, não vai nos poupar. Porque a tua prioridade não tem sido a edificação de si mesma como casa de Deus. A obra do Senhor não tem sido a prioridade. Eu não gosto muito e vou ficar um pouco pior, porque Deus tem me cobrado. Sabe quando a gente está em amizades assim, que não fale do assunto de igreja, para mim não tem valor. Ou eu sou religioso ou sou bitolado, sei lá, não tem valor para mim. E tem pessoas que conseguem conversar de tudo, menos da obra do Senhor. E Deus vai começar com você e comigo separar até mesmo estes. Aqueles que não querem andar junto, Deus vai falar: eu vou te dar uma ajuda, vou te separar. Não tem unidade. Quase tem que arrancar no tapa as pessoas para se unir, para ter uma confraternização, para ter um tempo. Cobro os meus pastores. Eu estou tribulado, problema da sua tribulação. Família, problema da tua família. Eu sou o líder colocado pelo Senhor aqui. Eu preciso dos meus pastores, eu preciso das minhas pastoras, eu preciso dos meus líderes de ministério, de departamento, que estejam comigo. Mandorinha só não faz verão. Unidade. Deus convoca para uma unidade. Ele foi com 300 contra 30 mil contra 1 milhão. Porque nós iremos não em nosso nome, mas no nome do Senhor. Nós não iremos com a nossa espada, mas nós iremos com a espada do Senhor dos exércitos. E maior aquele que está conosco do que aquele que está aí fora. Eu não preciso de muitos. Deus não precisa de muitos. Ele precisa aqueles que cabem na sua mão esquerda ou na sua direita, é o suficiente. E ele fez um estrago, no bom sentido, com 11. Depois veio Paulo, e aí terminou de arrebentar com tudo. Versículo 12. Então Zorobabel, filho de Seitiel, e sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, com todo o restante do povo, decidiram obedecer a voz de Yahvé, seu Elohim, Deus, e atender às palavras do profeta Ageu, a quem o Eterno, seu Deus, havia mandado. E o povo temeu grandemente o Senhor. Esse povo se rendeu ao Senhor. Foram exortados, foram corrigidos, foram punidos, foram castigados, receberam provações, tribulações. Deus volta a falar. Deus falou pela vida do profeta Ageu. O povo se assustou, o povo caiu em si, olhou para o passado, porque o profeta reiterou: olha para o teu passado, olha para o teu passado. Caiu a ficha, e eles então começaram a dizer: eis-me aqui para a obra da edificação. Decidiram obedecer à voz do Senhor e atender às palavras do profeta. Que aconteça o mesmo hoje, nesta noite, em relação a esta igreja e as igrejas de Cristo, que representada por várias pessoas que estão ouvindo esta mensagem na live. Se levante os Elias desta geração, os Davis desta geração, os Gideonitas desta geração, os gentios, a igreja que somos por adoção Israel espiritual, sim, mas nós somos legitimados pelo sangue de Jesus. Não é mais judeus, não é mais grego, não é mais escravo, não há cita, a todos aqueles que é uma nova criatura. Nós somos uma criação nova em Cristo Jesus, pelo novo nascimento da água e do Espírito. Com todo o restante do povo, decidiram obedecer a voz de Yahvé, seu Elohim, Deus, e atender às palavras do profeta Ageu.
a quem o Eterno, seu Deus, havia mandado. E todo o povo temeu grandemente o Senhor. Que essa palavra profética para 2020 venha sobre mim, venha sobre você. Que nós possamos obedecer, darmos o nosso coração com o que o meu coração está envolvido. Que esta palavra envolva o teu coração, envolva o teu objetivo, o teu ideal, o teu plano, o teu projeto de vida. Porque me causa estranheza, me causa indignação quando as pessoas chegam, não dá, porque está estudando, está trabalhando, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Homem de pouca fé, mulher de pouca fé. Quem diz como vai ser a tua vida é você, através da fé em Cristo Jesus. Não venda o propósito de Deus, as reuniões na igreja. Não venda a tua vida, o teu chamado por um prato de lentilhas. Passe fome, mas passe no Senhor. Não tenha o que comer, não tenha dinheiro para pagar as contas, mas seja aprovado. Prefira, opte pelo Senhor. Jesus ficou indignado com os seus apóstolos. Aquele que tem fome e sede, vem e come e beba de mim. Misericórdia, endoidou esse Jesus. Começaram a sair de fininho o povo. Seus apóstolos olharam meio de lado e falaram, e vocês? Pode ir também? Vá também? Não, só o Senhor tem a palavra de vida. Não. Ei, quando você não entende o que eu estou ensinando, você está prestando a tua devoção, a tua adoração pela força da carne e da alma. Seja livre, Ele te fez livre. Seja livre. Não se curve de Nabucodonosor. Não vai faltar. Aquela viúva tinha só um pouquinho de farinha, um restinho de azeite. O profeta, Espírito Santo está profetizando a tua vida. Dê tudo que tem na mão do profeta Jesus Cristo. Profeta dos profetas, sumo profeta, sumo pastor, pastor dos pastores, profeta dos profetas. Que Ele vai trazer a bonança na tua vida, a prosperidade. Ele vai abrir porta onde não há porta, mas Ele vai fazer a obra. É fácil servir a Deus. Eu estou empregado, você está? Agora, faz o que Deus fez comigo em 2015. Eu tinha só um valor, e Deus mostrou um sítio na chácara do nosso irmão Vladimir, que ele emprestou para os pastores. Estávamos lá. Este celular, que é o da minha esposa, um iPhone 6 Plus, pego, olho, ele fala comigo. Celular fala com quem você quer, mas Deus fala também. E Deus falou comigo. Vende tudo que tens, pega tudo que tens e compra essa minha propriedade, porque é lá que eu vou dar cumprimento à revelação que eu te dei, onde nós vamos levantar o segundo templo, agora rural. Esperneia para lá, esperneia para cá. Vou no banco, posso dar isso daqui em penhor, porque isso aqui vale milhões, então vão me dar muito dinheiro. Banco não deu, deu um valor ínfimo, dava a pagar nem 10% do que era. O Senhor falou, pega tudo que tens, como a viúva, vem e deposita para o dono da propriedade. Puf, tá. A viúva ficou com um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. E eu fico com o quê? Com nada, com a minha fé e com o meu filho Jesus. O que eu fiz? Paguei à vista, fiquei sem nenhum níquel no bolso. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro virá do Senhor. Como foi a minha vida? Dezembro, Deus supriu de 2015. Janeiro de 2016, Deus supriu. Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Quando chegou em setembro, acabou as liberações do Senhor. Aquele valorzinho que Ele tinha me dado, deu para pagar 2 parcelas do financiamento. Eu usei e paguei. Chegou no mês 10, referente a mês 11, o INSS liberou os precatórios. E veio, graças a Deus, uma quantia razoável, que me deu para colocar a vida em dia
e começar a construção do templo. Esse templo foi com fé que Deus me possibilitou levantar, só que eu podia paralisá-lo a hora que eu quisesse. Ele não me deu data exatamente desde o início, Ele deu data no final que Ele queria, a inauguração daquela data. Podia parar a hora que eu quisesse, só que o pagamento da compra da propriedade rural tinha sido à vista, não tinha mais volta. Se eu me arrependesse, eu estava quebrado. O que Deus está querendo dizer contigo? Eu tive fé, por que você não tem fé que Deus vai te suprir? Por que Deus não tem fé que vai te suprir? Porque você não tem priorizado a obra de Deus em primeiro lugar. Você ainda tem querido tomar conta da tua vida e reger a tua vida, administrar e liberar e liderar a tua vida como você quer. Por isso que Deus vai fazer o mesmo que Ele fez com esse povo. Ele vai soprar, Ele vai dissipar com um só sopro. Para qual motivo? Porque nós temos deixado a casa dele sob escombros, temos deixado a tua obra, ao passo que cada um de vós só dá atenção à sua própria casa e bens. Essa tem sido a matéria-prima da edificação da noiva, da igreja. Que lástima para Deus, né? Olhar para a sua igreja e não ver ninguém na qualidade dele dizer, essa é a minha igreja. Pastor, eu falo isso porque o senhor venceu. Não, eu estou como os sacerdotes. Eu também trabalho para me manter diante da graça e da misericórdia de Deus, e trabalho para o Senhor, e não fico me escondendo atrás que tem que passar roupa, que eu tenho isso, que tenho aquilo, que tenho aquele outro. Homem de pouca fé, geração incrédula e perversa, até quando estarei no meio de vós e vós sofrereis? Se Deus falou, venha ter comigo, ande sobre as águas. Não há nada impossível diante de Deus, nada difícil, impossível diante de Deus. Que há pessoas incrédulas, traga à existência aquilo que não existe. Haja por fé. Sempre que você agir por direção e por fé, Deus supre. Ele me sustentou durante 1 ano, onde eu não tinha diante de Deus, não tinha um níquel. Agir por fé. A cada vez que vinham na minha sala dizendo, saiu tal coisa, eles viravam as costas, eu batia a porta e chorava. E não era mais tão bunda mole diante da minha esposa, porque ela socava o muque em mim e falava, exige do povo que tenha fé, a hora que chega do teu lado, a jurupoca pia, larga a mão de ser frouxo, homem, creia. Ela teve mais fé quase do que eu, porque é fácil exigir de vocês, é fácil pregar, descer o muque, a butinada, rabo de arraio, cabeçada em vocês. Quando chega a prova para nós queremos privilégio. Deus falou, não tem privilégio, senha esgotada, tenha fé. Eu quero ser teu que o pastor tem, então receba minhas provas. Qual o seu endereço? Passa aí, já vou mandar logo umas 200 Scania, carregada até as tantas de prova e tribulação. Vai gerir mais de 40 funcionários, vai gerir uma igreja como esta, vai tomar conta de 30 mil clientes para você ver. E ainda não me escondo atrás dos afazeres para dizer que eu não tenho tempo para ler a Bíblia, para orar a Deus e para buscar a tua presença. Esses terão que dar conta para Deus. Aqui não é igreja para frouxo, não é para bunda mole nem saco de batata. Aqui é para um exército de Gideão, porque nós não vamos com espada, nós não vamos com instrumento de guerra, nós vamos no nome de Jesus. E não é por força nem por violência, eu sei muito bem disso. Oséias 4:6, é pelo Espírito. E nós estamos pelo Espírito dizendo que é tempo sim de que a casa de Deus seja edificada. E em seguida, versículo 13, Ageu, o mensageiro de Deus, transmitiu esta palavra do Senhor para o povo. E eis que estou convosco. O Senhor falou que estava com eles. Sendo assim, o Senhor proporcionou forte ânimo ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Seitiel, e ao sumo sacerdote, Josué, filho de Jeozadaque, e a todo o restante do povo. Eles foram cheios de disposição e começaram a trabalhar na reconstrução da casa de Yahvé dos exércitos, seu Elohim, Deus. Nós seremos cheios de disposição. Nós vamos começar a trabalhar na reconstrução.
porque há uma palavra profética de reconstrução. Se você crer e se habilitar, você pode ser um escolhido. E para encerrar, e isto ocorreu no 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário. Coloque para mim Filipenses 2:21, projete lá rapidamente, 2:21. Porquanto todos procuram cuidar apenas de seus próprios interesses, e não se dedicam ao que é de Cristo Jesus. Ei, vá se habilitar, vá se aprimorar, vá fazer hora extra, vá fazer pós. Eu nunca troquei. Eu fiz 4 anos de teologia, eu fiz 2 pós e 5 especializações, estudei mais 10 anos. Eu nunca troquei a obra de Deus pelas minhas pós, pelas minha especialização. Procure outro dia, procure outra cidade, procure outra forma. Se você é o que você diz que é, um escolhido para levar meu nome diante dos gentios, como foi Paulo, negue a si mesmo, tome a cruz de Cristo e siga-o. O que Deus está reivindicando da tua igreja é isso. Não se esconda atrás das coisas. Não se esconda atrás das coisas. Mateus 25:19, coloca lá para mim rapidamente. Que versículo lindo de Filipenses. Após um longo tempo retornou o Senhor daqueles servos e foi acertar contas com eles. Colossenses 1:24 até 28. Colossenses 1:24 até 28. Agora me alegro nos meus sofrimentos por vós e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em benefício do seu corpo, que é a igreja. Você tem sido como Paulo? Você poderia dizer, volta lá, você poderia dizer que está completando no seu corpo as aflições, os sofrimentos, para o que resta das aflições de Cristo. Ele não está mudando a condição redentora pelo sangue e pela morte dele. Ele não está mudando a condição redentora, ele não está acrescentando nada ao apóstolo Paulo, mas ele está dizendo que eu faço isso no meu corpo em benefício do seu corpo, que é a igreja. Segue. Da qual me tornei servo de acordo com a convocação de Deus. Será que você se tornou servo diante da convocação de Deus? Que me foi outorgada para convosco, a fim de tornar completamente conhecida a palavra de Deus. Você tem se preocupado em se tornar totalmente conhecida a palavra de Deus? Segue. O mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, mas agora foi revelado aos seus santos, a quem Deus, entre os que não são judeus, aprovou dar a conhecer as riquezas da glória deste mistério, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Fecha no 28. A Ele, portanto, proclamamos, aconselhando e ensinando a cada pessoa. Este é o nosso propósito, foi o propósito de Paulo, tem que ser o teu propósito. Proclamando e aconselhando e ensinando a cada pessoa com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Esta é a função da igreja, este é o chamado da igreja. Essa é a edificação da casa de Deus, edificar um homem perfeito em Cristo. Atos 20:24, para encerrar. Atos 20:24. Contudo, nem por um momento considero a minha vida como valioso tesouro. É isso que Deus espera de você e de mim. E eu que disse Paulo, ele disse com sinceridade, isso que eu estou lendo. Contudo, nem por um momento considero a minha vida como valioso tesouro para mim mesmo, contanto que possa completar a missão, ou seja, a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. 1 Timóteo 4:13. 1 Timóteo 4:13. Enquanto aguardas a minha chegada, que o Senhor está voltando, aplica-te à leitura, exortação e ao ensino, para edificarmos homens conforme Cristo. Edificação da igreja significa isso. Se aplique a quê? A leitura, a exortação e ao ensino da palavra. 2 Timóteo 4:7 e encerro. 2 Timóteo 4:7. 2 Timóteo
Combati o bom combate, completei a corrida, perseverei na fé. Em outras traduções diz assim: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. É isso que Deus espera de você e de mim. Que nós possamos meditar nesta palavra e não nos escondermos atrás dessa fala desse povo. Não veio ainda o tempo em que a casa de Deus tem que ser edificada. Não chegou o tempo ainda, pastor, de nós irmos para fora. Já chegou, já está de maduro. As almas estão perecendo. Não há mais tempo. Jesus está voltando. Precisamos dar uma esperança, uma vida e uma sobrevida que só Cristo pode dar. Amém, queridos? Fiquemos em pé. Grande beijo no teu coração. Próximo domingo nós estaremos aqui. Próxima quinta-feira também nós estaremos aqui às 19h30, quinta e domingo às 19 horas. Grande beijo no teu coração. Fique com essa palavra. Não fique bravo comigo. Leia. Coloque lá seus comentários nessa live. Mas leia essa palavra e aplique-a para que você vá bem em todas as áreas da tua vida. Amém.